Glória a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de 1 João, capítulo de número 3. Isso. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. E diz assim a palavra do Senhor para nós ganhar tempo, tá? Primeira epístola de João, capítulo de número 3, verso de número 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama ao seu irmão permanece morto. Outras traduções, permanece na morte. Qualquer que odeia ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que não homicida tem a vida eterna, permanecerá nele. Amém? Quero agradecer a Deus pela essa rica oportunidade de, mais uma vez, ser útil nas tuas mãos e que Deus possa estar me ajudando a ministrar nessa noite, porque eu não acordei muito bem nessa manhã, e que Deus possa estar me ajudando e que também os irmãos possam estar me ajudando a ministrar nessa noite. Amém? Irmãos, peço por vocês que vocês prestem bastante atenção aqui. E eu peço que vocês permaneçam com a sua Bíblia aberta ao recorrer dessa ministração. Irmãos, estamos de frente a um texto que vai falar sobre o amor, a lei, e também que nós veremos o Senhor igual Ele é. Esse texto é um texto fascinante, esse texto é um texto que alegra ao meu coração, que mostra, não só mostra o amor de Deus, mas também mostra que nós veremos Ele como Ele é. Assim como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, no capítulo 4, que ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Aqueles que morreram primeiro ressuscitarão e subirão junto aos céus. E aqueles que ficaram vivos também subirão. Porque é isso que eu preguei um ano passado aqui na igreja, que nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Nós somos a noiva e Cristo é o noivo, porque senão vai fugir da lógica a qual que Ele sempre trata com nós, porque nós sabemos do início teve um casamento, que foi do Adão e Eva, teve aquele casamento, mas também no final vai ter aquele casamento, que é nós, que é a noiva se encontrará com o noivo lá no céu. E nós também precisamos saber que antes de nós se encontrar com o noivo, precisamos se preparar. Aqui tem gente que já casou, tem gente que teve essa experiência, que antes de se encontrar com o noivo no altar, ela se prepara, tem uns preparos antes de se encontrar com o noivo. Ela arruma o seu cabelo, arruma a sua veste para se encontrar com o noivo.
e para ter o casamento a qual que está marcado, porque não tem como se encontrar com o noivo todo despreparado, não tem como se encontrar com o noivo com as vestimentas sujas, porque assim como o João fala, que nós veremos assim como ele é. Se ele é puro, nós temos que ser puro. Se ele é santo, nós temos que ser santo. E se ele é santificado, nós temos que ser santificado. Presta atenção aqui, que eu estou um pouquinho devagar por causa dessa doença que só pega na minha garganta, mas vamos lá. Aí João começa que fala que nós veremos o Senhor igual ele é. E ele também fala que o amor dele é muito grande por nossas vidas, porque ele chama nós de filho. Olha como que você possa ver, analisar neste texto, que ele trata nós como um filho, e chama nós como filho, e nós somos o filho dele, e nós também veremos ele como ele é. Ele trata de uma forma tão amigável, ele trata nós de uma forma muito, muito diferenciada, qual que muitas pessoas tratam nós. Às vezes você é tratado de uma forma diferente com seu esposo, às vezes você é uma forma tratada diferente com o seu com seu filho, ou com sua filha, ou com seu pai, ou com sua mãe, mas Deus trata nós como um filho, Ele cuida nós como um filho, Ele chama nós de filhinho. Quando assim nós estamos tristes, Ele visita nós, nosso interior, através do seu Espírito Santo. Quando nós estamos com o espírito perturbado, Ele visita nós, tratando nós como filho. Ele, assim como a mãe pode se esquecer de amamentar um filho, mas Deus nunca se esquece do filho que a qual Ele escolheu. A tua mãe pode te esquecer, o teu pai pode se esquecer, o teu esposo pode te esquecer, mas Deus nunca esquece de você. Quantos momentos você já esteve perdido, falou que ia chutar o pau da barraca, ia largar do Senhor Jesus Cristo, e na onde você virava em uma esquina, você via um crente, e um crente falava assim: Deus tem obra com você, Deus tem obra com você. Nem assim eu consigo dizer, porque Ele tem amor por você. Ele tem amor por nós. Mas eu queria saber, tem uma pessoa que não tem amor por nós. Nós sabemos disso desde o princípio. O próprio Satanás. Por que o próprio Satanás? Você vê que ele vai se induzir no jardim no Éden como uma serpente. E Deus cria lá no início Adão e Eva, e cria o jardim no Éden, e dá liberdade, dá autoridade para Adão ter poderes sobre os peixes, sobre as aves e os bichos que rasta pelo chão. Não sou eu que digo. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, fala sobre isso. E você vê que ele tinha autoridade, Adão, de colocar o nome sobre os animais. Adão tinha autoridade de colocar o nome sobre os animais. Ele tinha essa autoridade, mas por causa de um vacilo, por causa de ele ter se ausentado, a serpente entrou na mente de Eva. Perguntou para Eva, eu imagino assim comigo, falou assim: o que ele falou para você? Aí ele falou assim, que eu posso fazer tudo, mas do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal não posso tocar. Ah, boba. Ah, bobo. Para de ser besta. Você toda vez você vai nas ideias disso, vai nas ideias dessa doutrina, vai nas ideias dessa palavra. É mentira. Ele falou isso porque não quer que você seja igual a ele. Coma. E depois que eles comem, Eva come, induza o Adão comer também.
Só que quem castiga primeiro, Deus castiga primeiro é o Adão. Porque o Adão, a doutrina foi passada para o Adão. O demandamento foi passado para o Adão. E depois que acontece isso, Deus aparece e fala: Adão, Adão. Adão, Adão. E você vê que se você ler o texto de Gênesis, os dois comem o fruto e já manifesta o primeiro pecado da desobediência. E os dois começam a enxergar que os dois estão nus. E a palavra nu na palavra de Deus é de vergonha. Eles veem que estão envergonhados aquilo que estão vendo e se esconde. E Deus aparece e pergunta: Adão, Adão. Adão, Adão, onde tu está? Aí Adão aparece: ô Senhor, eu escondi porque eu estou nu. Eu estava nu, não queria aparecer para o Senhor. Quem disse para você? Eu comi do fruto. E foi a culpa da mulher que você me deu. Então você vê que desde o começo o homem tinha autoridade, tinha liberdade sobre os animais, para colocar os nomes sobre os animais. Mas por causa da desobediência veio o pecado, o primeiro pecado, e entrou e amaldiçoou a raça humana. Nós sabemos, Caim matou seu próprio irmão, teve os seus pecados de adultério, de fornicação, homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, o pecado de Sodoma e de Gomorra, o sobrinho de Ló, o sobrinho de Abraão se levantando contra ele. E você vê que desde o início o pecado entrou neste mundo, tomou conta do ser humano, tomou conta do coração do ser humano, que hoje você vê que o ser humano não tem mais dó de ninguém. Você vê que o ser humano não tem piedade mais de ninguém. Se ele vê uma pessoa presa, tem que ser preso mesmo esse miserável. Se ele vê uma pessoa apanhando, tem que apanhar mesmo esse miserável. Se ele vê essas coisas, o pecado tomou conta do coração do ser humano, que não tem mais dó em ninguém. Mas como eu disse aqui semana passada no ano retrasado, não sedes conformados com este mundo, mas sede renovado o vosso entendimento, para saber qual que seja a boa e a perfeita e agradável do Senhor. E entra o pecado sobre este mundo, por causa da desobediência de Adão e Eva. E entrou no coração da raça humana. E quando entra na raça humana, todos pecado. E destituído estava da glória de Deus. O pecado tomou conta do coração do ser humano. O pecado tomou conta dos reinados. O pecado tomou conta dos reis. O pecado tomou conta dos exércitos. Que um se levantava com o outro. E não fugindo do entendimento da palavra qual que nós queremos ministrar. E João fala, primeira epístola de João fala: se nós pecamos ainda, nós não conhecemos a Deus. Se nós continuamos na prática do pecado, nós não conhecemos a Deus e nós estamos quebrando uma lei. Quando nós pecamos, quando nós adulteramos, nós estamos quebrando uma lei e quebrando um mandamento de Deus. E João fala: se você continua pecando, se você continua adulterando, você não conheceu Ele. Você não teve a intimidade com Ele. Você não viu a face dEle. Você não teve a experiência de ouvir Ele. Por que você ainda continua pecando? Porque aquele que conhece a Deus, larga o pecado. Aquele que conhece a Deus, larga a mentira. Aquele que conhece a Deus não vive mais não vive na vida de mentira. E não vive na vida de ganância, não vive numa vida que engana os outros. Porque Ele mesmo fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha esses três atributos.
Eu sou o caminho para o cego, a qual que ele não tem, aquela pessoa que não tem direção, ele é o caminho. Eu sou a vida para aquele que está morto, ele é a vida. E a verdade para aquele que continua na vida de mentira, ele é a verdade. E se você teve encontro com Deus, meu irmão, não adianta, se você teve encontro com Deus de verdade, não tem como se permanecer na mentira. Se você teve encontro com Deus, não tem como você permanecer no pecado. Se você teve encontro com Deus verdadeiramente, não tem como você ficar no adultério, não ficar na fornicação, não ficar nas facções, porque você teve encontro com Ele. E quando você tem encontro com Ele, ou quando a pessoa tem encontro com Ele, Ele faz a mudança, faz a revelatura sobre a tua vida. Tira o que é imundo, tira o que é sujo, tira aquilo que não agrada o teu coração, ao coração dele, e joga fora. Quem teve encontro com ele não permanece na mentira. E da onde do versículo ao qual que nós lemos, ele fala que nós devemos amar o nosso próximo, que esse é um mandamento, um fundamento a qual que Jesus deixou para nós. Devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós temos que amar aquele que faz o nosso mal. Assim que eu me lembro de Davi, que teve a oportunidade de matar Saul, e Davi fala: eu não vou tocar no ungido de Deus. Quem lê a Bíblia sabe, Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul teve uma inveja sobre a vida dele, porque Deus já tinha rejeitado Saul do seu coração, e tinha ungido Davi, e separado ele como rei. E Saul, ouvindo essas coisas, ele não vai ficar feliz. Quem está de olho no trono, e vê que outra pessoa está pronta para tomar o trono dele, a qual que Deus escolheu, ele não vai ficar feliz. A pessoa prega, ministra, uma coisa linda, prega com teologia, com eloquência, tem hermenêutica, tem exegese, tem escatologia. Ele prega bem, mas Deus escolhe outra pessoa, ele não vai ficar feliz. Tem pessoas que estão agarradas em coisas não materiais, mas em objetos, e outras estão agarradas no Senhor. Eu vou explicar. Pessoas que estão agarradas em objeto, ele está sentado aí embaixo, não dá glória. Sobe aqui em cima, pega o microfone e desce a unção. Vou falar novamente que eu não ligo para ninguém. A pessoa que está no bem, acha muito no bem material ou no objeto, ele está aí embaixo, não fala nada, não dá glória, não abre a boca, não faz nada, não reage. Mas subiu no altar, a unção desce. Só ele que usa. Ainda tem coragem de falar assim: eu creio que Deus vai usar ainda. Deus vai continuar falando. Deus está falando desde o início mesmo. Saul estava preso no trono. Achava que a autoridade dele estava no trono, mas esqueceu que a autoridade estava no Deus, que derrama a unção, que derrama a graça, derrama o conhecimento. Não fica preso no microfone, que o microfone não tem unção. Não fica preso no terno, porque o terno não tem unção. Não fica preso no sapato, porque o sapato não tem unção. Não fica preso na vestimenta, que a vestimenta não tem unção. Onde tem unção? Através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra, que aí você tem unção, tem autoridade, que não precisa fazer muita coisa, só falar uma palavra, a presença de Deus se manifesta no lugar. Saul estava preso no trono. Saul estava preso no seu reinado.
por causa do seu orgulho, ter se levantado. E por Deus ele ter feito uma oferenda, uma oferta errada que não poderia fazer. Deus tirou do coração dele, escolheu Davi. Quantos irmãos, quando foi Samuel lá escolher, falar assim que foi lá para ungir, os irmãos dele foram lá os primeiros. Não, porque posso falar aqui? Não, porque eu prego bem, tenho uma boa eloquência, tenho um reloginho bonito, uma gravata bonita, um tênis bonito. Ele vai me escolher para pregar. Ele vai me escolher para ser o pregador oficial. Enquanto Davi estava no pasto, cuidando no secreto. Aí chega lá e pergunta assim: me mostra um dos seus filhos. Aqui, tá aqui meus filhos. Esse aqui prega, esse aqui louva, esse aqui toca, esse aqui toca bateria, mexe no coisa, mexe na mídia, mexe no socorro. Tá bom. Você tem mais um? Tem. Quando ele não chegar, nós não vai sentar na mesa. Pode ter aqui, na frente dos outros é uma coisa, mas no secreto Deus te conhece. Mateus capítulo 6, fecha a porta do teu quarto e ora, e o Pai que está no secreto, Ele te vê e te recompensará. Pensa somente. Quem tem a vida no secreto não precisa falar para ninguém, meu irmão. Quem tem a vida no secreto não precisa postar para ninguém. Quando você chega aqui, Deus mostra para todo mundo a vida no seu secreto. Se você tem unção, se você tem graça, se você tem conhecimento, Ele vai manifestar aqui. E aí ele fala, João fala, quem não ama o seu irmão permanece morto. Porque nós sabemos que Deus é o caminho e a verdade e a vida. E se Ele entrou na nossa vida, a vida entrou nos nós. Por isso que eu entendo nessa palavra que nós estávamos mortos lá fora. Porque você vê mesmo no texto, ele fala, não fica preocupado com o mundo aí fora, porque o mundo aí fora se odeia. Você pode ver no jornal, cada dia uma notícia não é boa, é uma notícia ruim. Cada um se matando, vai para um show, se mata, vai para algum encontro, mata outra pessoa, tem um relacionamento com outra pessoa e mata aquela pessoa. O mundo se odeia, porque o amor de Deus não entrou na vida dele. Mas se você veio para a presença de Deus, você está vivo, você não permanece mais morto. E quem ama seu irmão, e quem ama o seu próximo, tem a vida eterna. Mas quem não ama o seu irmão, permanece morto. E quem tem ódio do seu irmão, é homicida. Vou falar novamente. Quem tem ódio do seu irmão é homicida. Não, irmãos, antigamente o ódio era manifestado na pessoa e a pessoa fazia o quê? Pegava a espada, ia de encontro à batalha e matava. O ódio se manifestava na vida da pessoa. Mas como que mudou, passado o tempo, o ódio não precisa ser, para você saber se a pessoa tem ódio, não precisa pegar uma espada e eu querer matar aqui a pastora, não. Só apenas com uma palavra, só apenas com um gesto, só apenas com uma palavra, já mato o meu irmão. E se eu tenho ódio dele, já estou matando o meu irmão. E é uma pergunta que eu quero fazer. Para que ter ódio do seu irmão? Para que ter raiva do seu irmão? Para que não amar o seu irmão? Porque o mesmo lugar onde ele está buscando, você vai também. Porque não tem como. O mesmo céu que você vai, o mesmo céu que você está em busca de ir, ele também quer ir lá também.
E você acha, ao qual que se eu não amo a minha pastora, você acha que eu vou entrar no céu? Porque nós sabemos que Deus tinha a sua oportunidade, meus irmãos, de ter ódio de Pedro, ter ódio de Judas, ter ódio da humanidade a qual que ele fez milagre, para que ele, quando naquele dia o povo estava vendendo ele, solta Barrabás e crucifica Jesus. As pessoas que ele curou, as pessoas que ele profetizou, as pessoas que ele botou a mão à enfermidade, foi embora. Da onde a medicina não conseguia resolver, ele chegou e resolveu. Jesus tinha a oportunidade de ter ódio da humanidade. Jesus tinha a oportunidade de ter raiva de mim e você. Por muitas das vezes nós traímos ele por um trago, por uma ficada, por uma prostituição. Ele poderia ter ódio de nós. Ele tinha toda a autoridade, toda a convicção de ter ódio de nós. Mas não, ele não teve ódio. Ele falou, Deus, lá na cruz do Calvário, assim, Pai, perdoe eles. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Os carrascos com ódio no seu coração, ferindo ele. Se tu é rei dos judeus, desce da cruz, zombando ele. Pedro negou ele 3 vezes. Judas vendeu ele por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, ele não teve ódio. Mas mesmo assim, ele não teve raiva. Mas mesmo assim, ele poderia lançar todo mundo no fogo do inferno. Mas por minha igreja, fé e missão, eu vou entregar na cruz do Calvário. Da onde ele foi pagar pelos nossos pecados. Porque a cruz não era dele, a cruz era nossa. O pecado a qual que ele foi pagar não era dele, o pecado era nosso. E por causa daquele pecado que ele foi pagar na cruz do Calvário, ele poderia dizer, miserável, você vai pagar. Mas ele se entregou na cruz do Calvário com tanto amor por mim e sua vida. E diz, Deus perdoe eles não sabem o que fazem. Como uma ovelha muda levada ao matadouro, ele foi levado. Eu explico. A ovelha muda. Ele foi levado na cruz sem falar nada, sem murmurar nada, sem dizer que muitas das vezes nós dizemos, por que eu? Por que não ele? Por que eu tenho que fazer? Não ele. Porque ele não pode chegar lá e fazer, deixar tudo direitinho para o Senhor. Por que tem que ser eu? Não, ele não falou isso. E foi para na cruz do Calvário. Foi açoitado. O seu sangue se derramava quando ele estava sendo açoitado. E ele teve a doença, a martitrose, que ele suou com gotas de sangue, por causa das pressões, por causa daquilo que ele passou, pela traição, pela negação, e para o povo te vender. Suou com gotas de sangue. Poderia largar aquela cruz e desistir do propósito a qual que ele veio, mas ele não desistiu. Ele entregou a sua vida por amor, por mim e por você. Irmão, é mentira do diabo. Mentira do diabo não. É mentira do diabo, a qual quando ele fala para você, Deus não te ama, ele te ama. É mentira do diabo quando ele fala assim, ele não está te ouvindo, ele está te ouvindo. É mentira do diabo quando ele fala que Deus não está te ouvindo, não adianta ajoelhar, não adianta orar, que ele não vai ouvir tua oração. É mentira do diabo.
Porque quando nós induza, a nossa carne tenta induzir a impulsão de pecar, o Espírito Santo de Deus está lá na nossa vida. Não peca, não prostitui, não faça isso, não tristeça o Espírito Santo de Deus. Que nós sabemos que o Espírito é Deus, Jesus é Deus. Devemos amar nosso irmão. Mesmo assim que é difícil, mas o Evangelho é isso. Vai ter vezes que vai ter pessoas que vai pisar no seu pé. Em vez de a pessoa pedir desculpa, você vai ter que pedir desculpa. Vai ter vezes que a pessoa vai te querer, vai te afrontar. Vai falar muitas bobagens com você. E às vezes você vai querer induzir a velha pessoa, vai querer ressuscitar. Mas você vai ter que chegar na pessoa, oh, me perdoa. O amor de Deus é isso. O Evangelho é isso. A vida eterna, qual que foi entrada na nossa vida, foi isso. Vamos, o que nós aprendemos com esta palavra? Nós aprendemos que nós vamos se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele é. E assim, quando nós também aprendemos nessa palavra, se nós pecamos, ainda nós não conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. E se nós pecamos, nós estamos quebrando uma lei do Senhor. E um fundamento melhor que se encontra em João, verso 14. Aquele que não ama o seu irmão, permanece morto. Posso dizer uma coisa? Antigamente, a briga era do lobo estar no meio do rebanho das ovelhas. Só que hoje está diferente. O lobo está com braços abertos, com as pernas cruzadas, quando ele vê a matança das ovelhas se matando. Tem igrejas, tem congregações, tem pessoas que estão jorrando sangue. O irmão se levantando com o outro, porque ministra, porque prega, porque louva, porque é pastor, que foi levantado. Meu irmão, nós não devemos ter ódio dos nossos irmãos. Nós não devemos usar essas ferramentas a qual que Jesus deu para nós, meditar de dia e de noite. Não usar isso como mérito para eu chegar a pegar uma parte do versículo para querer tacar o irmão qual que eu estou com o rabo preso. Quer resolver, resolva lá fora e fala logo. Porque o altar não é para jogar em direta. A palavra de Deus não é para jogar em direta. Quer resolver, resolva lá fora, toma vergonha na sua cara. Porque a palavra de Deus é para ser pregada e para convencer o homem do pecado. Para de jogar sangue. Para de querer atacar os outros. Não, tem uma briga com alguém aqui, eu não tenho oportunidade, eu vou dizer, é frouxo. Não, eu não tenho coragem de falar para ele, vou pegar a melhor oportunidade, vou pegar esse versículo aqui, eu vou tacar ele. Você acha certo uma coisa dessa? Não estou dizendo que tem gente aqui que faz, mas se faz, então já pega. O altar não foi feito para jogar em direto, o altar foi feito para chamar a atenção de Deus. O altar não foi feito para jogar em direto, o altar foi chamar a presença de Deus. Quando
Abraão estava lá no Egito, Deus apareceu para ele e falou assim, ele montou um altar no deserto. E adorou o Senhor. Invocou o nome do Senhor. Quando tinha os Baal, quando tinha os profetas de Baal lá invocando lá o falso Deus, profetizando, falou assim, arruma o altar. Organiza o altar. Depois que organizou o altar, só fez uma oração, o fogo desceu. O altar, você vê que o altar sempre foi para invocar e adorar a presença de Deus. Nunca foi feito para jogar em direta. Quando nós vemos muitas ministrações, é um tacando o outro porque fala dessa forma. É um tacando o outro porque prega dessa forma. Quem deve julgar é Deus. Ou você fez um curso de juiz e chega aqui, bate o martelo e julga qualquer um. Nós temos que brigar por lobo sair da igreja, para não matar as ovelhas. Não as ovelhas fazer essa palhaçada, matar um ou outro. As ferramentas que nós usamos para matar nossos irmãos, usa para matar Satanás, não tem. Mas sair para ele tirar da vida daquela outra pessoa que está presa no pecado, que está presa na prostituição. Que nós vivemos um mundo espiritual, que nós sabemos que tem a batalha espiritual. Pessoas que estão presas na prostituição, pessoas que estão presas na lascívia, pessoas que estão presas no cigarro, pessoas que estão presas na bebida, que não consegue sair, uma coisa maior grita dentro dele. E essa ferramenta qual que nós usamos para matar uns aos outros, nós temos que usar essas ferramentas para libertar uns que estão lá fora. Devemos amar o nosso irmão, assim como Cristo ama nós, assim como Deus ama nós, chama nós de filhos. Outras traduções de filhinhos. Olha como é o amor dele sobre a nossa vida. Irmão, não vou falar que é fácil não, é difícil. Que você vai lidar com o ser humano, uma raça ruim. Mas assim como Deus lidou com pecadores miseráveis e conseguiu convencer algumas pessoas, convencer os 12 apóstolos, porque nós temos a vida eterna. Nós estamos vivos. Nós estávamos mortos quando nós estávamos lá fora, porque nós tínhamos ódio das pessoas lá fora, que o mundo odeia um ao outro. Meu irmão, Deus tinha opções de escolher outras pessoas. Você lê o texto. Se você ler a Bíblia, assim quando Jesus vai se entregar para a cruz do Calvário, chega Pedro e corta uma orelha de um. E Deus pega a orelha daquela pessoa e coloca, e fala para Pedro, Pedro não precisava fazer isso. Eu tenho a disposição dos meus anjos, 1000 legiões de anjos ao meu favor. Eu espero que você dá glória. Eu não sou desse negócio não de glória, que eu não me importo. Mas se você não dá glória por causa disso, eu não olho. Eu falei o que aqui? Que Jesus tinha opções de escolher os... Vou falar novamente, não me irrita. Jesus tinha opções de chamar os seus. Fala mais alto. Misericórdia. Eu vou ficar aqui até das 10 horas, porque eu não me importo. Deus tinha opções de escolher os. Mas ele escolheu 12 homens. Vou falar novamente. Jesus tinha opções de escolher os anjos. Ele tinha os anjos a seu favor, mas ele escolheu 12 homens. Tem falha, mas escolheu esses homens. É pecador, escolheu esses 12 homens. Então Deus, ele poderia escolher os anjos para pregar o evangelho. Não escolheu. Ele escolheu nós para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho, para falar do evangelho, para salvar as vidas que estão aí fora.
E para encerrar essa ministração, eu quero concluir aqui que nós devemos amar os nossos irmãos. Que esse espírito de Caim tem que sair do nosso meio. Esse espírito de homicídio tem que sair do nosso meio. Esse espírito que nós usamos nossas ferramentas espirituais para matar uns aos outros tem que sair do nosso meio e ser usado lá fora. Então nessa noite nós saímos aqui que nós devemos amar o nosso irmão. Se nós não amamos o nosso irmão, nós permanece morto. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.